Olá a todos. Hoje é uma data muito especial, porque hoje é a inauguração de um novo projeto, o podcast da Clínica Lumia, o AlumiaCast. Meu nome é Camila, eu sou médica formada pela Unicamp, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela USP e sou fundadora da Clínica Lumia. O AlumiaCast veio com a ideia de trazer informação de relevância, conteúdos importantes da área da saúde, com bons profissionais, e também trazer um pouquinho da nossa experiência do dia a dia lá na clínica. A ideia surgiu da clínica, vivenciando muitos casos, vivenciando muitas demandas dos pacientes e muita falta de informação. A gente veio com essa ideia muito importante para a gente, para trazer essa informação. E eu estou muito, muito feliz, porque, para começar tudo isso, eu trouxe duas pessoas que eu gosto bastante, que convivem bastante comigo lá na clínica. Uma é a Sandra, que está comigo quase desde o começo da clínica, né? Sim. E eu queria que ela se apresentasse para vocês também. Prazer a todo mundo. Meu nome é Sandra Frankfurt. Eu também sou médica ginecologista obstetra e eu tenho especialização em medicina fetal. Eu fiz a minha graduação em residência na Faculdade de Medicina do ABC e o meu mestrado e o doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina da USP. E a Alice, que é uma grande parceira, uma sintonia incrível de trabalho. Então, a gente está em casa hoje com pessoas muito queridas. Bom, eu sou a Alice, estou muito feliz com esse projeto. Eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar, a gente vê realmente muita falta de informação por aí. Eu sou formada, tenho toda a minha formação feita no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e lá continuo fazendo atendimento com gestação de alto risco. Um desafio e uma honra, né? Com certeza. E o tema escolhido para esse primeiro episódio foi Engravidei. E agora? Então, você que tem uma amiga que está tentando engravidar, que descobriu que está grávida, acho que ela vai gostar de ter essa informação. E para a gente começar, então, Alice, me conta um pouquinho, como que a gente confirma a gestação quando há suspeita de que a paciente pode estar grávida? Acho que aqui todo mundo já deve ter recebido uma mensagenzinha de uma paciente com teste de gravidez de urina, perguntando, doutora, é isso mesmo? Tô grávida mesmo, né? Então, acho que isso é muito comum. É um clássico, né? É um clássico. E, às vezes, dá aquele frio na barriga, aquela falta de certeza se aquele teste realmente é verdadeiro. E a verdade é que a maior parte das vezes o teste de urina é super confiável. E se ele vem positivo, muito provavelmente você está grávida, né? Às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o negativo, principalmente em paciente que não tem o ciclo menstrual muito regular, muito certinho, porque ele pode sim ser um falso negativo. E aí ter um profissional como você que te oriente, isso é fundamental, né? A gente também pode acabar usando o exame de sangue. Eu falo para as pacientes que não é só um teste positivo ou negativo como vem na urina, ele vem um número para a gente. E isso ajuda muito, né? A gente interpretar a situação clínica ali da gravidez em função daquele número, para a gente ter um norte para nos guiar. E, claro, o ultrassom que vem nesse combo aí inicial para a gente fazer o diagnóstico correto da gravidez e como ela está se desenvolvendo. Sandra, fala um pouquinho para a gente o que a gente espera encontrar. A gente sabe que tem um período ideal para fazer o primeiro ultrassom, sim, mas invariavelmente tem pacientes que acabam fazendo um pouco antes, porque não tem certeza, às vezes, da menstruação, né? Então, me conta um pouco o que a gente espera encontrar em cada fase, assim, da gestação, nesse início. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que é importante é dizer que esse ultrassom é pela via transvaginal. Então, tem muita gente que tem dúvida. Mas eu faço pela barriga, eu faço no transvaginal. E é importante a gente entender que nessa fase inicial, o útero ele ainda está na pelve. A gente fala que ele é intrapélvico, então a gente não consegue acessar ele de maneira correta pelo abdominal. A gente até consegue, aquelas pacientes que realmente não querem fazer pelo transvaginal, mas a visão e a identificação das estruturas, ela não é igual quando a gente faz transvaginal. E aí, o que a gente vai encontrar, né? Então, eu gosto de brincar com as pacientes que, do mesmo jeito que a gente não espera que uma criança um bebê de 6 meses fale mamãe e saia andando, no ultrassom transvaginal a gente também precisa ter paciência para esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Então, por volta de 4 semanas de atraso menstrual, que é quando elas acabam chegando para fazer ultrassom, né? Quando elas fazem o teste, descobrem que estão grávidas, a gente só vai ver o saquinho gestacional, que é a casinha onde mora o bebê. Mais ou menos na 5ª semana de gestação, aparece a vesícula vitelínica, que é a estrutura que vai nutrir o bebê até por volta de 12 semanas, quando a placenta se forma. E essa vesícula vitelínica, então, ela funciona como restaurante do bebê. E aí eu falo que só depois que tem casa e comida que o bebê chega, por volta da 6ª semana de gestação.
E aí a gente ainda tem que ter paciência para esperar o bebê crescer mais um pouquinho, geralmente a partir de 2 milímetros é que a gente vai ver o batimento cardíaco. Então, às vezes a paciente vem para fazer o primeiro ultrassom, porque pode, como você disse, não ter certeza da idade gestacional. E para a gente ter, né, saber que a gestação está no lugar certo, que ajudar a ter uma ideia melhor de quanto tempo tá aquela gestação. Mas nem sempre, quando ela chega, a gente já vai ver o bebê com um coraçãozinho. Às vezes a gente só vai ver o saquinho gestacional, a vesícula, e a gente, com o tempo, vai esperando as estruturas se desenvolverem. Ótimo. A Alice estava falando que a gente interpreta o exame, né, quando ele chega, o beta-HCG quantitativo, principalmente, né, porque a gente vê um número. Sandra, conta pra gente, a partir de que valor de beta-HCG quantitativo que a gente espera encontrar em uma imagem dentro do útero? Porque eu acho que é uma dúvida que pode surgir por aí, né? Vi um Muito beta, frequente. né? O que eu faço com esse resultado? Tá com 150 de beta-HCG. Você acha que dá pra ter alguma coisa dentro do útero nesse valor? Não vai ter nada. Não vai ter nada, ótimo. Então, a gente precisa ter um beta pelo menos de 1000 pra gente identificar o saquinho gestacional, que é aquela casinha do bebê. Mas, às vezes, a medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, não vai estar lá com 1000. A gente pode esperar até 2000 para o saquinho gestacional aparecer. Então, o ideal, às vezes, dá muita ansiedade de já sair fazendo ultrassom, já quero escutar o coração. Mas o importante da gente fazer o beta é para a gente ter ideia de quanto ele tá. Só a partir de 2000 que a gente vai ter imagem de saquinho gestacional intraútero. E aí tem alguns pontos, né? Então, com mais ou menos um diâmetro médio ali do saco de 10 milímetros é que a gente vai esperar ver vesícula. E aí, depois disso, alguns dias que a gente espera ver o embrião. Aí o embrião precisa ter pelo menos 2 milímetros para a gente ver o coraçãozinho. E a gente tem alguns cortes que a gente vai utilizar para saber que a gestação está desenvolvendo da forma adequada. Muito bem. E no mundo ideal, né, gente, assim, o que a gente considera como mundo ideal é que a gente comece a acompanhar essa paciente no período pré-concepcional. Que a gente vai conseguir rastrear algumas doenças importantes, prevenir riscos, fazer uma suplementação adequada, mas a gente sabe que essa não é a realidade e uma grande parte das pacientes vai começar o pré-natal até tardiamente. Então, se a gente puder deixar um recado agora nesse momento, é também assim... Descobriu que está grávida, mesmo que você não passou nessa avaliação pré-concepcional, procure uma avaliação médica, né, para poder te acompanhar. E no mundo ainda, assim, o que seria adequado seria começar o pré-natal até mais ou menos a 10ª semana de gestação, né? Assim, seria um momento, pelo menos, considerado como adequado. E conta um pouquinho, Alice, como que essa paciente chega pra gente no pré-natal? Que sintomas que ela apresenta? Quais são as mudanças que a gente já percebe no corpo da paciente? Acho que a gente estava até conversando sobre isso, como é comum as pacientes notarem sintomas parecidos um pouco com pré-menstruação, mas tem um atraso menstrual, então o sangramento não vem, né? Então, é bastante frequente os pacientes terem dor nas mamas, acharem até uma dor um pouco mais intensa do que o normal. Essa é uma queixa bastante frequente, vocês devem já ter visto isso quantas mil vezes, né? Acho que é, com certeza, um sintoma bem comum. E aí, ao longo da gestação, vão surgindo alguns outros sintomas bastante comuns. Então, as pacientes podem ter muito enjoo, às vezes até ter vômitos por conta desse enjoo, e tem cuidados específicos para a gente fazer nessa fase, uma orientação cuidadosa. As pacientes podem ter um pouco de cólica, que às vezes até assusta, mas é bem frequente. A gente começa a perceber um pouco mais o nosso corpo também nessa fase inicial da gravidez, e fica bem atenta a qualquer coisinha de diferente. Mas acho que, sem sombra de dúvidas, esses são os sintomas, no comecinho, os mais comuns, né? Eu queria fazer alguns comentários. Acho que a primeira questão da dor é que, assim, embora seja um sintoma que a gente pode relacionar com o início da gestação, não guarde para você, né? Se teve dor, é importante compartilhar com um profissional de saúde para a gente poder fazer um rastreamento de quanto essa dor realmente nos preocupa, né? Pensando que, às vezes, a paciente não teve acesso, por exemplo, a um ultrassom, que ela pode estar com uma gestação fora do lugar, que é uma gestação que a gente chama de ectópica. Então, eu acho que, na dúvida, realmente compartilhe, fale para um profissional rastrear de forma adequada. E é isso mesmo, né? Muito frequente que a paciente falou, doutora, parecia que eu ia menstruar, mas a menstruação não veio, né? Eu escutei essa semana, estava até comentando com a Alice, uma paciente super querida que descobriu a gestação essa semana. E é isso, a paciente parecia que ia menstruar e não ia. E acho que outro sintoma que a gente observa com muita frequência é sono, né? Assim, eu falo que é um sono gostoso para a paciente aproveitar para dormir, porque no segundo talvez ela não durma tanto, né? Que é um sono incontrolável e tende a melhorar com o passar do tempo também, né? E eu acho que nessa primeira consulta de pré-natal, eu brinco que quando a gente faz um resultado de beta-HCG, a vida muda, né? A vida muda e você começa a olhar sob uma nova perspectiva tudo que você faz, né? Então, acho que elas chegam com muitas dúvidas, né? Do que eu posso comer? O que eu posso passar no meu rosto? O que eu posso usar de produto? Posso fazer atividade física? Posso ter relação sexual? Eu acho que
vem com um combo de dúvidas. E Alice, conta pra gente um pouco de orientações que a gente deve fazer nesse período da parte nutricional. Lógico que a gente sempre gosta, né, como a gente estava falando, de ter acompanhamento multidisciplinar, a gente trabalha com nutricionistas especializados no período gestacional, isso faz muita diferença, mas alguns cuidados básicos a gente sempre gosta de orientar a paciente. Com certeza, acho que faz parte da consulta da gente como obstetra, né, nesse momento. Acho que entender que é uma alimentação saudável, né? A gente desembalar menos e comer mais comida de verdade. Tomar alguns cuidados em pacientes específicas. Então, aquela paciente que nunca teve toxoplasmose, a gente sabe que a dieta pode ser uma fonte de contaminação. E pode ser uma fonte de contaminação não só de toxoplasmose, mas de outros agentes infecciosos. Então, tomar cuidado com o local onde a gente está se alimentando, o tipo de alimento que a gente está ingerindo, porque tudo aquilo vai nutrir aquele embriãozinho que está se formando e aquele ser que está crescendo, né? Então, ter uma ingesta de uma dieta variada. É importante a ingesta de alimentos que tenham cálcio, de proteína. A gente sabe que no começo da gestação dá bastante. A gente tem mais vontade de comer carboidrato, né? Mas a gente tem que tentar balancear isso com os outros nutrientes que são fundamentais nessa fase do começo da gestação. Até para não ter um ganho inadequado de peso e depois ser difícil de correr atrás do prejuízo, né? Pensando que também o ganho de peso excessivo, a gente fica muito preocupado com a questão da saúde, pensando que pode levar a outras comorbidades, né? Alterações de pressão e de glicemia no pré-natal. Aumenta o risco de diabetes gestacional, né? São coisas que são muito importantes da gente já começar logo no comecinho a se preocupar, né? Eu acho que algumas dicas que vale a pena a gente falar é que, assim, no início da gestação, é importante lembrar que é uma lentificação do nosso trato digestivo mesmo, né? Então, é importante sempre fracionar a dieta, evitar períodos prolongados de jejum, para quem está escutando, né? Então, tente se alimentar, nada de fazer jejum intermitente, nada disso, porque não combina com gestação. Não é a hora. Os enjoos vão piorar, né? Se a gente ficar muito tempo Exatamente. sem comer, Então, eu falo que, assim, é uma mudança do padrão alimentar, né? A gente não fica esperando aquele super desejo na gestação, nossa, que vão... Mas a gente percebe que, assim, a paciente olha para o prato, tem coisas que ela não ligava e dá vontade de comer, e tem coisas que ela gostava muito que ela não pode nem olhar. E eu acho que é por isso esse ajuste nutricional, às vezes, ele é importante, né? Pra gente tentar substituir esses nutrientes de outra forma, se ela não estiver conseguindo consumir, né? Então, assim, esse ajuste alimentar nessa fase inicial pode ser necessário. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. E, Camila, é interessante a gente pensar também que a paciente fica mais sensível do ponto de vista do olfato, né? Então, é natural que ela realmente tenha preferência por coisas que não sejam tão condimentadas, que não tenham cheiro tão forte. E ela ir respeitando isso, que o corpo dela tá dando sinais para ela, é super importante. Eu falo que é uma fase que, assim, algumas pacientes ficam muito incomodadas, né, com os sintomas iniciais, mas é uma forma de proteção até, né? Porque Sim. É uma fase que você não vê a barriga crescendo, né? Ninguém enxerga nada, mas alguma coisa muito importante acontece de formação e é uma fase de suplementação também super importante e adequada. A gente sabe que tem alguns suplementos que vêm naturalmente na forma alimentar, mas que a gente precisa melhorar, né? Como o ácido fólico, principalmente na forma ativa do metilfolato, né? Pensando em defeitos do fechamento da coluna do tubo neural, mas também outras malformações que podem vir associadas e outros suplementos que a gente também ajusta de acordo com cada paciente, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante que a gente acaba fazendo nessa fase junto com a alimentação. Com certeza. Né? E assim, preferencialmente daquelas pacientes com risco de toxoplasmose, que é uma sorologia, a gente vai falar um pouco dos exames depois que a gente colhe no pré-natal, mas teria que tomar água mineral, né? Eu acho que uma dúvida muito comum é: peixe cru transmite toxoplasmose? E aí, Alice? Eu costumo orientar as pacientes que ele não é um transmissor de toxoplasmose, mas ele pode ser um veículo, assim como qualquer alimento que esteja cru, dependendo da forma como ele foi manipulado, né? Então, existe sim um cuidado com ingesta de alimentos crus, quaisquer, seja peixe cru ou outro alimento, uma carne mal passada, uma verdura que é crua e que, dependendo da forma como foi higienizada, ela pode ser um veículo para aquela doença. A gente sabe que a principal forma de transmissão da toxoplasmose é por meio da água, mas ingesta oral, qualquer alimento pode, então, transmitir. Idealmente, a gente preferir fora de casa alimentos bem cozidos, carne que não esteja mal passada, alimentos que não estejam crus, né? Porque assim, os alimentos crus, eles têm uma chance de contaminação maior, né? A gente, para os próximos episódios, pensa em trazer as nossas nutricionistas aqui para dar informações mais precisas, né, para todos vocês, mas eu acho que é importante a gente falar essas orientações básicas, né? Uma outra dúvida muito frequente é em relação ao exercício, né? A paciente chega para doutora, o que eu posso fazer? Estou com medo de respirar, né? De acontecer alguma coisa. E aí, o que a gente fala para essa paciente?
A ansiedade nesse começo é muito comum, né? O receio de estar fazendo alguma coisa que pode estar prejudicando a gestação. O exercício físico é bastante benéfico na gravidez ao longo dela inteira, mesmo no início. Eu tento sempre alinhar ali com a paciente no consultório que talvez ela não esteja tão disposta a continuar mantendo o mesmo nível de atividade de antes, porque ela vai estar com mais sono, mais cansada, mas que é sim importante fazer atividade física, sempre ajustada ao momento em que ela está vivendo da gravidez. Se puder ser com uma equipe que esteja habituada a cuidar de gestantes é o mundo ideal, mas a gente sabe que isso não é sempre a realidade de todo mundo. Mas a atividade física é fundamental, isso acho que a gente não tem mais dúvida, né, na obstetrícia, de orientar a se manter ativa. E tem alguns cuidados, claro, né? Não é qualquer atividade física que a gente pode fazer. Nesse início, a gente também não precisa fazer exercício extenuante. Eu brinco que a pessoa não precisa, de repente, virar atleta, sendo que nunca fez atividade física, né? É dentro de uma moderação ali e de algo que seja saudável para a gravidez. Geralmente a gente tem algumas coisas que normatizam isso. É difícil a gente ir pela frequência cardíaca, mas uma dica boa é o paciente conseguir conversar durante a atividade física para entender que ela não está realmente chegando no seu limite, né? Então, acho que isso é uma dica importante. E exercícios que a paciente sente que ela tem risco de queda ou de impacto, a gente prefere evitar. Como a Sandra falou no começo, né? O útero está protegido, né, pelos ossos da pelve, mas com o passar da gestação ela vai aumentando realmente a barriga e ela vai ficando mais exposta. E a gente vai tomando mais esse cuidado em relação a cair, se machucar. Enfim, acho que a paciente pensa assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar meu bebê. É importante lembrar que, mesmo tendo uma chance muito boa de dar tudo certo, a gente sabe que uma parte das gestações não vão para frente. E a grande parte, né, das gestações que não vão para frente não é porque a paciente fez um exercício que foi um pouco além do que ela deveria. É porque, geralmente, tem alterações cromossômicas envolvidas, né, que é um tema que a gente já vai chamar, porque eu sei que é uma dúvida muito frequente. Doutora, meu bebê é saudável? Como eu faço para saber isso? O que a gente tem hoje disponível para isso, né? E a gente já vai falar sobre isso também. E a outra coisa que eu queria comentar também são os cuidados de estética, né? Que é uma polêmica. O que eu posso continuar fazendo na gestação, né? Que produtos que eu já tenho que dar para alguém ali porque eu não vou poder mais usar? Né? Nossa, essa pergunta é campeã, né? Logo no comecinho, que creme que eu posso usar, que eu posso fazer no cabelo, né? Hoje mesmo uma paciente perguntou, posso pintar o cabelo? Então, a gente procura não usar produtos químicos. A gente, na verdade, na grande maioria das coisas, a gente não tem uma evidência científica boa que fale que tudo bem a gente usar aquele produto, então a gente prefere evitar, né? Pintar o cabelo no começo da gravidez não está recomendado. Se a gente for pensar em fazer isso lá mais para frente na gestação, depois da 12ª, 14ª semana, com produtos específicos, longe da raiz do cabelo, para a gente não ter uma exposição maior nessa paciente, né? Creme de rosto é uma outra coisa muito comum. Posso usar ácido, não posso usar ácido, que hidratante que eu posso usar? Sempre peço para o paciente, está na dúvida, é um produto que você não sabe, manda a foto que a gente procura, porque realmente tem muitos produtos que a gente não conhece, né? Mas a gente sabe que ácido retinóico é uma coisa que a gente não pode usar creme, produtos com ácido salicílico em doses e concentrações mais altas a gente não pode usar, creme para corpo, principalmente com ureia, a gente sabe que não está recomendado, uso de minoxidil também não está indicado na gestação. Uso de Ralcutan, que é um remédio que a gente usa para melhorar, principalmente para melhora de aspecto de acne, também não está indicado na gestação. Acho que são os principais que as pacientes perguntam. Não sei se você quer comentar algum Eu acho que tem algumas coisas importantes, porque se não é seguro, a gente não libera, né? Então, acho que não é que a gente saiba que vai ser nocivo para a paciente, mas se não é seguro, a gente não libera. E tem coisas que a gente não tem evidência, como, por exemplo, depilação a laser, né? E mesmo porque na gestação a gente tem um aumento, né, do crescimento dos pelos do corpo, aumenta a pigmentação da pele, então há mais risco de fazer manchas, né? A gente sabe que tem uma mudança no padrão de crescimento dos pelos, do cabelo. Então, é uma coisa que realmente não compensa fazer na gestação, no período gestacional. Então, acho que isso é uma coisa importante. E a gente recomenda, sim, protetor solar, né? Porque a gente sabe que tem o risco. A gente vai chamar nossa dermatologista aqui para conversar um pouco também com a gente, mas de fazer mais manchas, né, no rosto, aquelas manchas café com leite, que podem realmente incomodar a paciente, e a proteção, né, usar protetor solar pode ajudar bastante na evolução desses quadros, né? Sim, com certeza. Acho que faz parte da primeira consulta sempre falar, né? A gente sempre lembrar a paciente de usar protetor solar, porque as manchas a gente tem que prevenir, com certeza. Ótimo.
Tem uma coisa também que a gente não falou da nutrição, mas acho que vale a pena a gente falar, porque deve ter gente que vai ficar com dúvida aí, que é o café, né? Que é uma coisa que a gente, né? Isso é polêmico, hein? Polêmico. Olha, eu trouxe polêmica aqui pra nossa roda de conversa, assim que a gente tem que fazer. Acho que é uma pergunta muito comum. Fizeram, inclusive, no Instagram ontem, falando assim, mas e o tal do café, né? Não resisti a resgatar essa pergunta. A gente tem tendido cada vez mais a evitar o consumo de cafeína. Não é só o café, mas qualquer composto que tenha cafeína, né? Se a gente for ver as orientações das principais guidelines, mesmo internacionais, até se libera o consumo de café até 200 a 200 miligramas de cafeína. Mas sempre coloco para paciente que o ideal é, se você não tem essa necessidade de tomar o café, não tome. Se tem a necessidade, vamos procurar tomar um café descafeinado. Esse é o ideal, né? E claro que a gente vai avaliar isso, dependendo do caso, com o paciente no consultório. Alguns pacientes são muito dependentes de cafeína. Mas é verdade que a gente tem que ter, sim, um controle maior do consumo de cafeína na gestação. Porque tem coisas que a gente também nem lembra, mas que tem cafeína, né? Então, assim, então vai juntando um pouco de cada. Refrigerante, tem cafeína. Os chás, né? Que também são controversos na gestação também, né? Então, eu acho que, assim, a gente começa a ter um olhar diferente pro que a gente come, né? Ainda mais na gestação. Mas eu falo que é sempre um bom momento pra gente rever nosso padrão alimentar, né? Porque a gente tem que trazer um ambiente ainda mais saudável, pensando que vai chegar uma criança em casa e ela você vai ser espelho pra ela, né? Então, acho que esse espelho começa ali, né? Nesse momento. Na hora que descobriu, né? Sim, exatamente. E Sandra, conta pra gente a dúvida que não quer calar das pacientes. Doutora, como que eu faço pra saber se meu bebê tem alguma alteração? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês aquilo que eu explico para as pacientes quando elas vêm fazer o exame morfológico. A gente pode estar andando na rua, você pode olhar para uma pessoa e ter uma suspeita que ela pode ou não pode, por exemplo, ter síndrome de Down. Como é que você vai? Você olha para uma pessoa com determinadas características físicas, então, às vezes a implantação da orelha, às vezes o olhinho, e você fala, será que essa pessoa tem ou não tem? Será que esse bebê tem ou não tem? Você pode suspeitar. E aí você precisa confirmar. Quando a gente está fazendo ultrassom é igual. Então, quando a paciente vem para o morfológico de primeiro trimestre, eu vou olhar diferentes características do que a gente vê fora da barriga. Eu vou olhar dentro do útero o quê? A translucência nucal, que é a mais conhecida de todos, que é a medidinha que a gente vê aqui da preguinha aqui da nuca, que fica aqui atrás. A gente vai olhar a presença ou ausência do ossinho do nariz. A gente vai olhar o ducto venoso, que é um vasinho que leva sangue para o coração, e a gente olha o fluxo de uma válvula do coração chamada de tricúspide. A gente também vai olhar a frequência cardíaca e a gente consegue unir esses marcadores ultrassonográficos e vai calcular a chance de ter alguma doença. Eu não vou conseguir responder sim ou não, porque eu não consigo responder sim ou não sem fazer um exame genético. Então, bem na verdade, o nosso principal objetivo quando a gente está fazendo o exame morfológico é assim, quem são os bebês que vão se beneficiar de eu prosseguir numa investigação? E aí a gente, de acordo com uma calculadora que a gente usa, a gente consegue calcular uma chance de ter. Muitas delas me falam, mas a minha idade, sim, a idade é fundamental, né? A gente sabe que quanto mais velha aquela gestante, os óvulos acompanham a idade materna, então eles são óvulos mais velhos também, e a chance de ter alguma doença está relacionada com a idade desse óvulo. Então, a idade, ela é, sim, um fator extremamente importante quando a gente vai fazer esse cálculo de risco, e aí a gente associa esses outros marcadores juntos para ver se o risco vai estar aumentado ou não. E aí, eu acho que é o momento da gente colocar o que a gente vai fazer a partir de então. Então, se eu cheguei uma gestante, ela tá para mim como baixo risco, a gente vai dizer para ela que naquele momento a gente não vê indicação de prosseguir com nenhuma investigação, né? A gente vai seguir para o morfológico do segundo trimestre. Se ela fica ali como um risco intermediário, fica no meio do caminho, a gente pode estar sugerindo para ela fazer um exame chamado de NIPT, que é um exame que a gente colhe sangue da mãe, procura células do bebê no sangue materno e vai contar o número de cromossomos que tem lá. Qual que é a grande vantagem do NIPT? Ele não é invasivo. Ele é um exame que eu colho no sangue. Mas por que ele não é ainda considerado um exame diagnóstico? Porque ele ainda tem uma taxa de falsos positivos e negativos que não permitem que a gente use ele como método diagnóstico. Então, ele ainda é um método de rastreamento. E a gente tem um grupo de alto risco, que é quando o risco é acima de 1 para 100. E aí, normalmente vai estar nesse grupo as gestantes que são mais velhas e aquelas que aparecem com alguma alteração ali no exame morfológico.
Quando ela está nesse grupo de alto risco, o ideal é que a gente parta para um exame invasivo, né? Que seria entrar com a agulhinha dentro da barriga. A gente vai colher material genético, que pode ser da placenta ou líquido amniótico, de acordo com a idade gestacional. E aí a gente, de fato, vai estar contando o número de cromossomos que tem lá para chegar num diagnóstico mais preciso. Eu queria só falar, que eu acabei não comentando, que o ideal para que a gente consiga fazer esse rastreamento de forma ainda mais completa é associar com os marcadores ultrassonográficos marcadores bioquímicos. Então, é possível que na 11ª semana de gestação, ela colha exames bioquímicos que a gente tem para rastreamento de cromossomopatias, o chamado fração livre do beta-HCG e o PEPEI. E aí, a gente utilize esses marcadores junto com os marcadores ultrassonográficos para a gente ter uma acurácia melhor. Para otimizar esse cálculo, né? É Sim. importante lembrar que esses exames, essa avaliação bioquímica que a Sandra comentou, a gente colhe no sangue da mãe, né? Só para deixar isso claro, sangue né? materno. A gente colhe no sangue materno, idealmente antes do morfológico, a partir das 11 semanas, né? Uhum. E aí a gente depois associa com os dados ultrassonográficos, né? Que é um rastreamento que a gente considera bem adequado. E no momento oportuno, né? A gente já faz o rastreamento junto de risco para pré-eclâmpsia, que é a hipertensão gestacional também. Sim, que eu acho que muito importante que a gente tem hoje em dia, antigamente a gente não conseguia prevenir. Então, a gente tinha poucas informações no começo da gestação e a gente acabava fazendo um monte de ultrassons mais para o fim da gestação, porque a gente tinha que lidar com os problemas. Então, a gente tinha que lidar com uma gestante hipertensa, eu tinha que lidar com um bebê que estava pequeno, eu tinha que lidar com as alterações e a gente acabava fazendo um monte de exame. Principalmente prematuro, né? Que acho que essa é uma grande questão, né? A gente pensa em evitar a prematuridade quando a gente faz rastreamento de hipertensão gestacional mais precoce, né? Sim, também. E aí, o que a gente tem hoje em dia, né? Uma forma da gente rastrear e identificar na população o grupo de alto risco para desenvolver as formas graves de pré-eclâmpsia. E além de que eu consigo identificar elas, eu posso entrar com uma medicação para prevenir a ocorrência, então, da pré-eclâmpsia nas formas graves, né? E precoce na gestação. Então, isso é um ganho muito grande que a gente tem hoje em dia de prevenção aí da pré-eclâmpsia. Sim. O que eu queria fazer 2 perguntas. Qual que é o momento ideal de fazer ultrassom morfológico? Acho que é uma dúvida bem frequente, né? Quando fazer? Até quando a gente pode fazer? Uhum. Né? Então, acho que pode falar essa daí hoje. Então, a época ideal do morfológico é quando o bebê tem de 11 mais 3 até 13 mais 6. Que o bebê tem que ter entre 45 e 84 milímetros o tamanho do bebê. E aí a gente consegue, quando ele tem esse tamanho, a gente consegue utilizar aquela calculadora que eu comentei para a gente calcular a chance de ter doença. Se o bebê está com menos do que 45 milímetros ou mais de 84, a gente não consegue mais fazer uso da calculadora. Então, o ideal é nessa fase. E, na minha opinião, o melhor é fazer na 12ª semana. Eu acho que é quando tá mais fácil ali, a gente tem certeza que vai conseguir ver o ossinho do nariz, a gente consegue ver um pouquinho melhor ali a anatomia do coração. Então, se eu pudesse escolher, todo mundo vinha com 12 semanas. Ótimo. E a segunda pergunta que eu ia fazer é a respeito do NIPT, né? Que é aquele exame que você estava falando de rastreamento do DNA fetal. Qual é o momento que a gente pode fazer ele na gestação? Quando a gente pode fazer esse exame? O NIPT pode fazer a partir de 10 semanas e ele pode fazer durante toda a gestação. Na verdade, eu vou procurar as células do bebê no sangue da mãe. Então, quanto mais tempo tem a gestação, mais células do bebê estão circulando no sangue materno e aí seria mais fácil de estar fazendo o NIPT. Então, eu não tenho uma limitação para frente, né, para fazer o NIPT. Mas, idealmente, a partir de 10 semanas. Então, às vezes, tem gestantes que, mesmo antes de vir fazer o morfológico, elas já querem vir chegar com o resultado do NIPT. E não tem problema, ela pode vir. Eu, particularmente, gosto de fazer o morfológico primeiro. Porque, às vezes, determinada, assim, o que é importante? No NIPT, eu vou procurar cromossomos específicos. Então, eu vou procurar o cromossomo 21, o 18, o 13 e os sexuais. E aí, a gente, na verdade, tem 23 parzinhos de cromossomos. O NIPT vai olhar 5. Então, às vezes, eu posso ter uma determinada alteração no morfológico que eu não pensaria em uma dessas 5 doenças ou que eu posso ter algum problema e que não vai estar contemplado aqui e o NIPT pode vir normal e, na verdade, ter algum outro problema. Então, eu sempre acho válido. Doutora, eu quero ter certeza.
o máximo de certeza possível. Faz o morfológico. Se a gente não viu nada, tá tudo em ordem. Pra gente ter um excesso de zelo, eu acho que aí ela pode estar fazendo o NIPT. Agora, se ela vier nessa fase do morfológico e a gente vê alguma coisa alterada, aí eu acho que o NIPT nem sempre vai ser suficiente, valeria a pena prosseguir com outros exames. Ótimo. E uma pergunta também, aproveitando essa fase de ultrassom, a gente consegue ver o sexo do bebê no primeiro morfológico? Isso todo mundo quer saber. O pessoal já vem com a... Um balão lá pra estourar. Não, a pessoa já vem com aquela que vai ver o que é pra já encomendar o bolo e organizar o chá revelação. Então, gente, pelo amor de Deus, com 12 semanas, não. A gente vai conseguir dar um palpite do sexo. Por quê? Porque com 12 semanas ainda não formou a genitália. A gente tem o que a gente chama do broto embrionário. E o broto, ele é igualzinho nas meninas e nos meninos. O que muda é a posição em relação à coluna. Então, a gente sabe que 70% dos meninos, o brotinho vai estar empinado para cima. E em 70% das meninas vai estar paralelo em relação à coluna. Mas tem os danadinhos, né? Que enganam a gente. Então, pode ter meninas que o brotinho vai estar empinado. Pode ter os meninos que o brotinho vai estar na horizontal. E aí, a gente pode acabar se confundindo. Então, guardem 16 semanas para a gente confirmar o sexo. E aí vocês façam um chá revelação de vocês um pouquinho depois. Pra quem é muito, muito ansioso, dá até pra gente fazer a coleta do exame de sangue, né? Que tem uma sensibilidade bem boa, né? Até 98%, a gente a partir de 8 semanas consegue fazer. Que é a sexagem fetal, né? É importante lembrar só os nomes. Então, a sexagem fetal. Então, a gente pode fazer a partir de 8 semanas pra quem tá muito ansiosa, quer saber, mas pelo ultrassom não vai dar pra gente ver, né, Sandra? Então... Aí tem que esperar 16. E é só uma informação a mais também, assim, eu sei que são muitas informações, mas aquele exame que a gente falou, que rastreia aqueles 5 cromossomos, né, que a Sandra comentou, que é o DNA fetal, ele também vê o sexo do bebê, né? Então, se a paciente tem uma intenção de fazer esse exame por alguma razão, né, eu falo para o paciente, não faça os dois, né, porque aí realmente acaba tendo um custo muito elevado. Mas não são exames fundamentais para o pré-natal, né? A gente vai entender qual a demanda de cada família, de cada casal, para poder ajustar isso, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, vamos lá, Alice, conta um pouquinho para a gente a respeito do pré-natal. Como que a gente faz as consultas de pré-natal? Qual a frequência das consultas de pré-natal? A gente sempre gosta de, logo no comecinho, já ir explicando, né? Porque eu acho que, como eu falei, é um momento de bastante ansiedade, essa fase inicial da gravidez. Então, já explicando com que frequência a gente vai precisar se encontrar ali no consultório, para ficarmos sempre atentos a possíveis problemas que possam acontecer na gestação e também garantir uma gestação saudável, né? Então, no início, a gente faz ali consultas a cada 3 a 4 semanas, mais para 4 semanas mesmo, isso até 32 semanas de idade gestacional. A partir de 32 semanas, é importante a gente acompanhar um pouco mais de perto. É uma fase em que começa a aumentar o risco ali da gente ter um aumento de pressão, da gente ter desvios da normalidade da gravidez e a gente não quer deixar muito tempo ali até fazer esse diagnóstico e fazer os ajustes necessários. Então, a partir de 32 semanas, a gente acaba se vendo a cada 15 dias, né? A cada 2 semanas. Até chegar perto do termo, que é 37 semanas, mas já com 36 a gente já programa ali retorno, então, a partir de 36 semanas vai vir com 37, com 38, com 39 e vai ser acompanhada ali semanalmente. Isso é claro para uma gestação que a gente identifica como de um risco habitual, né? Ótimo. Qualquer paciente que tiver um risco identificado previamente à própria concepção, né? Então, antes de engravidar, eu já sei que essa paciente tem um risco aumentado nessa gravidez. Ou que mesmo durante a gestação identifique um risco para algo específico, eu vou ter que vê-la com mais frequência. Eu não posso simplesmente vê-la cada mês só porque ela está no início da gravidez, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso também. Eu acho que é importante lembrar que qual é o objetivo do pré-natal? É mãe e bebê saudáveis, né? E a gente promover saúde materna, um bebê também que vá tudo bem, minimizando os riscos maternos. E a gente gosta de antecipar problemas, na verdade, né? A gente não quer que eles aconteçam, a gente quer antecipar problemas para que o desfecho seja o melhor possível. E para isso, um acompanhamento de pré-natal adequado faz muita diferença. Conta um pouquinho também, Alice, pra gente, quais são os exames que a gente faz habitualmente, exames básicos de pré-natal? Existem vários exames que a gente faz, né? São muitos tubinhos aí para serem coletados. A gente precisa sempre saber a tipagem sanguínea daquela paciente, inclusive o fator RH, então isso é uma informação importante. A gente faz os exames de sorologia, então a gente precisa saber sorologia de HIV, de sífilis, de hepatites, enfim, são várias sorologias importantes a gente ir acompanhando ao longo do pré-natal, não só nesse começo, né? Eu queria fazer só um comentário, né? Porque por que a tipagem de sangue é tão importante?
né? Porque a gente geralmente sabe que algumas pacientes podem ter um fator chamado RH negativo, né? E eventualmente, se o parceiro for RH, se o pai da criança, né, for RH positivo, a gente pode ter uma incompatibilidade, né? E tem coisas pra gente fazer ali naquela gestação para prevenir problemas futuros em outras gestações, que é a imunoglobulina, né? Então, saber essa informação é fundamental para a saúde produtiva dessa paciente que está com a gente. Qual é o problema, na verdade, que a gente pode ter, né? A gente pode ter, nessa incompatibilidade, levar quadros fetais mais graves, né? Como anemia fetal, que podem ser prevenidos. Então, saber a tipagem da paciente é super importante para essa gestação e para as gestações futuras dela, né? Então, é uma coisa importante. E das sorologias, né? Como a gente comentou, porque a gente também consegue ajudar muito. Por exemplo, uma paciente que tenha, por exemplo, HIV. A gente sabe que a gente pode fazer um tratamento nessa mãe para evitar a contaminação, né? Realmente a transmissão vertical né, para o bebê, a transmissão para o bebê. Por exemplo, uma paciente, a gente teve agora, nos últimos tempos, um aumento significativo dos casos de sífilis congênita, né? Então, assim, a sífilis voltou a ser uma realidade. Então, fazer essas sorologias realmente podem mudar o curso para o bebê, o curso do pré-natal dessa paciente. E como a Alice já comentou, por exemplo, a toxoplasmose, ela pode ter impacto na parte alimentar, né? Então, assim, a gente sabe que isso pode ajudar a gente a realmente orientar a paciente melhor do que que alimentos que ela deve evitar por uma questão de segurança mesmo, né? Então, eu acho que são outras sorologias que a gente tem, mas eu acho que essas a gente tem esses highlights que são bem significativos, assim, né? Na gestação, a gente também tem que acompanhar a função da tireoide, que produz hormônios super importantes para o desenvolvimento dessa gravidez e garantir uma gravidez saudável, né? A gente sempre vai fazer aquela glicemia de jejum no início, é o começo de um acompanhamento, de um rastreio de diabetes na gravidez. Aqui eu estou pensando em pacientes que não têm diagnóstico de diabetes antes da gestação, né? Então, a gente precisa fazer esse rastreio logo no começo do pré-natal, porque tem sim orientações importantes caso a gente esteja diante de um diabetes na gravidez, tem cuidados específicos, o ultrassom vai ter que ser mais frequente, a orientação de dieta vai ter que ser específica, né? Cuidadosa, definida para aquela mulher. Existem outros exames ainda que a gente tem que fazer, a gente está sempre indo atrás de evitar infecções durante a gravidez. Então, a gente saber se essa paciente tem uma urocultura que esteja com crescimento bacteriano. A gente sabe que a gestação favorece o crescimento de bactéria na via urinária, aumenta o risco mesmo de paciente sem sintoma. Então, fazer o exame, mesmo com uma paciente sem sintoma, é super importante para a gente poder tratar adequadamente e evitar risco de uma perda de uma gravidez, né? É uma coisa tão grave e a gente consegue, com o exame de urocultura, fazer esse rastreio. Que outros exames que eu tô esquecendo? Além disso, né, eu acho que é importante lembrar da própria consulta de pré-natal, porque a gente, com a pandemia, a gente teve uma questão muito importante, que foi a questão da telemedicina, né? Eu acho que ela veio, assim, para ajudar de forma muito expressiva. A Alice faz um trabalho super importante, né, fazendo telemedicina, ajudando alguns lugares distantes do Brasil mesmo, né, para poder fazer realmente um atendimento de pacientes graves em UTI, gestantes em UTI, né. Eu acho que é um trabalho fenomenal que a telemedicina possibilitou, mas a gente tem que lembrar que essa mesma telemedicina tem algumas limitações, né, e eu acho que uma delas é a própria consulta de pré-natal, porque tem algumas coisas que a gente consegue avaliar, né, de forma presencial, de forma muito mais adequada. Então, toda consulta de pré-natal, ela deve sempre ter, né, uma avaliação dos níveis pressóricos dessa paciente, né, para identificar pacientes que tenham realmente o risco de hipertensão crônica ou gestacional durante o pré-natal, a avaliação do peso da paciente, né? Quando a gente fala em peso, o nosso objetivo principal é saúde, né, dessa paciente, para ver se realmente ela tem um ganho de peso adequado durante o pré-natal, né? E a outra questão também é o crescimento uterino, né? Então, assim, a gente sabe que nem todo mundo vai ter a possibilidade de fazer um acompanhamento ultrassonográfico de perto, então fazer realmente uma medida da altura uterina, né, pode ser um marcador bem importante, né, em relação ao crescimento desse bebê, e identificar bebês que estão ou grandes demais ou pequenos demais e que a gente realmente devem ser monitorizados mais de perto. Então, eu acho que a gente tem que lembrar das limitações, né, da telemedicina, né? Com certeza. Né, porque a consulta ela ainda é muito importante para as gestantes. Eu acho interessante isso que você falou, porque a gente tem que lembrar que o ginecologista obstetra ainda é o médico da mulher, muitas vezes, né? Ontem mesmo atendi uma paciente que fazia muito tempo que não passava numa consulta médica. E às vezes aquela é a oportunidade da gente fazer identificação de coisas muito importantes, né?
Então, eu não gosto de negligenciar, por exemplo, uma ausculta cardíaca. A gente sabe que tem pacientes que às vezes nunca foram examinadas, nunca foram auscultadas, nunca foram examinadas. Mama, por exemplo, que é uma outra coisa fundamental. Não adianta só a gente fazer exame de imagem. O exame de imagem não consegue detectar todas as coisas do universo, né? Então, Oportunidade, né? É uma oportunidade super importante. Mas é interessante o que a Alice falou, né? Porque, assim, às vezes acontece já no consultório, eu falar para a paciente, então tá bom, posso te examinar? Ela fala, mas você vai me examinar? Nunca ninguém me examinou. Eu falo, não. Assim, mais né? um motivo, né, pra gente examinar. Vamos lá, né? Porque, assim, exatamente a palpação das mamas, né? Esse rastreamento que a gente consegue fazer pelo exame físico, ele dá muitas informações, né? Eu já peguei paciente, por exemplo, com lesão mamária, que o exame de imagem era normal, né? Exatamente. Mas que tinha uma alteração retroareolar, né? São complementares. Exatamente. E, Sandra, conta um pouquinho pra gente em relação a essa questão, né, dos ultrassons na gestação. Quais são os ultrassons importantes? Aqueles que não podem faltar e aqueles que podem ser, eventualmente, opcional para ver o sexo do bebê. O 3D, que a gente sabe que não é uma coisa fundamental. Muitos pacientes gostam de tentar vislumbrar, e eu sei que você faz super bem, tentar vislumbrar o rostinho, né? A gente fica daquela ansiedade de ver a carinha do bebê, né? E me conta um pouquinho sobre isso. O primeiro ultrassom é muito importante, aquele ultrassom transvaginal no início da gestação. Ele traz informações fundamentais pra gente. A primeira é se a gestação está no lugar certo. Então, se a gestação ela é tópica. Segundo, quantos bebês tem? Que também é a pergunta que não quer calar, né? Ótima pergunta. Não tem quem chegue lá e não fala, doutora, é um só. Então, a gente precisa... E às vezes a gente fala, não, são dois. Às vezes são dois. Então, acontece. Então, a primeira informação é se está no lugar certo, se são 1 ou 2 bebês ou mais. E pra gente ter certeza da idade gestacional. Então, eu brinco com as pacientes que às vezes elas falam, doutora, mas eu sei o dia da minha última menstruação, eu marquei no aplicativo, eu tenho certeza absoluta. E às vezes dá uma discordância com o ultrassom, porque essa fórmula da data da última menstruação vale para aqueles ciclos regulares de 28 dias. Aquelas pacientes que têm ciclos mais longos, de 30, 35 dias, a fórmula não vai funcionar e vai dar discordante. Então, esse é o momento da gente checar realmente a idade gestacional. Então, primeiro ultrassom vai trazer essas informações pra gente. Aí a gente tem o morfológico de primeiro trimestre, que a gente comentou, o ideal entre 11 mais 3 e 13 mais 6 semanas, né? E aí a gente consegue, então, fazer o rastreamento das doenças cromossômicas, rastreamento de pré-eclâmpsia, que a gente comentou, e olhar a anatomia do bebê, né? O que é normal para aquela fase da gestação. E aí tem o ultrassom do chá revelação, né? Que o pessoal pergunta, eu preciso fazer esse ultrassom de 17 semanas para confirmar o sexo. Eu, particularmente, gosto desse ultrassom. Eu acho que ele é um bom momento da gente checar ali algumas questões de anatomia que ficaram em aberto no morfológico do primeiro trimestre. Então, por exemplo, com um ultrassom de 12 semanas, eu não consigo bater o martelo que a coluna está bem fechada. Eu vou confirmar esse diagnóstico ali com 17 semanas. Às vezes, eu não consigo afirmar que o rim está funcionando direito ali com 12. Eu consigo ver que os rins estão lá. Mas eu vou bater o martelo que funciona bem ali com 17 semanas. Então, eu particularmente gosto desse ultrassom. Eu acho que ele traz informações importantes. Além de que a gente vai estar ali confirmando o sexo do bebê. E muitos casais têm essa ansiedade para ter essa certeza. Mas alguns casais a gente já consegue confirmar com umas 15 semanas, assim, o sexo, né? Sim, com 16 semanas é o ideal. Aí a gente consegue... Porque meninos é mais fácil, né? Meninas, a partir de 16 acho que é o ideal, mas com 15 dá para ver também. E aí a gente chega no morfológico, que não pode faltar, o morfológico do segundo trimestre. Ele é um exame que pode ser feito entre 18 e 24. Eu gosto mais quando ele é feito entre 20 e 24. E a gente vai, além de procurar alguns marcadores de doença, né? Pra gente também, então, por exemplo, de novo, o ossinho do nariz é um marcador de síndrome de Down importante que a gente vê no morfológico do segundo trimestre. A gente vai estar olhando muitas questões de anatomia, então essa é a hora que a gente vai estar olhando o desenvolvimento do cérebro, que a gente vai estar olhando o desenvolvimento do coração, e rim, tórax, enfim, a gente vai estar contando o número de dedinhos, tem 5 dedinhos na mão, 5 dedinhos no pé, esse é o momento ideal, né, da gente estar fazendo isso. E tem a questão da prevenção de prematuridade, né, que é extremamente importante. Então, assim como com 12 semanas a gente consegue prevenir
fazer um exame, identificar gestantes de risco para pré-eclâmpsia e entrar com tratamento para prevenção. Aqui no morfológico do segundo trimestre, a gente consegue rastrear as gestantes com risco aumentado de parto prematuro e a gente tem medidas, a gente tem formas de tratamento para evitar que isso aconteça. Então, muito importante também. E, por fim, a gente vai ter um ultrassom ali no terceiro trimestre para a gente avaliar peso e líquido. E aí, quando fazer, assim, aí tem toda uma relação que o obstetra vai estar avaliando. Como está indo o pré-natal, existe alguma doença associada ou não, está tendo a correlação com a altura uterina. Ai, cresceu demais, vamos fazer tô achando a altura uterina muito grande, vamos fazer um ultrassom para ver o peso. Tô achando muito pequena, vamos ver o peso. Achei que descompensou diabetes, então vamos checar como tá. Então, assim, idealmente, pelo menos um ultrassom ali no terceiro trimestre para a gente avaliar peso e líquido precisa ter. E pedir mais, eu acho que mais ultrassons vai estar ali um pouco na correlação como está indo a consulta de pré-natal. Só vou falar mais uma coisinha que é o 3D, né? Quando fazer? O ideal é entre 28 e 32 semanas, que é quando você vai ter um bebê com espaço e ele já vai ter as bochechinhas, esse é aquele neném fofinho. Porque eu brinco que às vezes no morfológico do segundo trimestre, com 22, elas, ai doutora, posso ver o 3D? Aí a gente faz, é aquele bebezinho magrinho, e aí rola uma decepção. E eu falo, calma, gente, ele ainda vai ganhar peso, ainda vai ficar bonitinho, gorduchinho e fofinho. Então, o ideal é que seja feito aí entre 28 e 32 semanas. Eu acho que é só importante lembrar, né, que assim, exatamente a gente está falando de pacientes de risco habitual, pacientes de alto risco. A gente vai até falar isso depois, né, a gente vai em outro episódio, porque a gente vai mudar um pouco esse rastreamento, a vigilância da vitalidade fetal no final, né, e acho que isso acaba mudando de acordo com o risco da paciente mesmo, né. Então, acho que é algo bem importante, né, pra gente falar. Sim, com certeza. E no final, às vezes, pode ajudar também ter um ultrassom para estimar a questão do peso, né, principalmente os pacientes com diabetes gestacional, né, para tentar entender. E tem outros pequenos detalhes, né, que a gente vai avaliando individualmente. Então, a placenta, será que ela já subiu, tá no lugar certo? O bebê que estava sentado, será que já virou de cabeça para baixo? Um líquido que estava um pouco maior e fez uma dieta e diminuiu. Então, eu acho que o importante é a gente ir avaliando também caso a caso, né? Com certeza. Eu acho que assim, o que não pode faltar, não pode, é no primeiro trimestre, para a gente datar a gestação, enfim, como eu tinha dito, o morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo trimestre e um ultrassom para avaliar peso e líquido no terceiro. Esses não podem faltar. E aí eu sempre insisto, pessoal, fiquem atento com as idades gestacionais. Então, o morfológico tem idade gestacional para fazer. O morfológico do segundo trimestre tem idade gestacional certa para fazer. Então, se vocês vão ter uma viagem programada, alguma coisa nesse sentido, checa a agenda e se organiza para fazer na idade certa. Porque fazer eu fiz o morfológico de primeiro trimestre, eu estava viajando, acabei vindo fazer agora com 15. Não vai ser o morfológico do primeiro trimestre. A gente vai olhar, mas a gente perdeu uma oportunidade. Uma oportunidade muito importante, né? Que vai acabar se perdendo, então... Eu acho que o pré-natal, né, pensando nessa questão de promoção de saúde mesmo, a gente também tem outros benefícios muito importantes, né? Tava pensando aqui na questão odontológica, né, que é uma coisa importante também, né? A gente é uma oportunidade, com muita frequência eu falo assim, doutora, eu posso ir no dentista? Eu falo, você deve ir no dentista, né? Porque é um momento da gente, de fato, evitar infecções, né, que podem levar até a prematuridade, também é uma coisa muito importante, né? Então, assim, eu acho que é um dado que a gente também tem que estar sempre atento. Então, a gente estimula os bons hábitos, inclusive, nessa questão odontológica. E a gente já começa a fazer todo um preparo, né, do pós-parto também, né? Acho que já é uma construção que a gente vai fazendo, pensando em conversar com a paciente sobre essa rede de apoio que ela tem, né, sobre como vai ser a estrutura no pós-parto. Eu falo que nosso papel não termina no parto, né? Assim, o obstetra ele continua no pós-parto numa vigilância em relação à questão do aleitamento materno, que a gente tem um incentivo muito grande pensando dos benefícios do aleitamento, que a gente vai falar posteriormente também, em relação à parte do humor, que a gente sabe, né, identificando aquela paciente com risco, por exemplo, né, para a questão de uma depressão pós-parto, né, de uma alteração de humor mais significativa, que pode ter impacto realmente muito importante. E qual é essa rede de apoio dela, né, para que a gente possa ajudá-la a construir isso melhor e tirar todas as dúvidas que ela tem.
E eu deixei para falar por último, né, que eu sempre falo que é uma questão meio que a cereja do bolo, né, assim, que é a questão do parto, né. A gente está falando muito a questão do pré-natal, mas a questão do parto, ela começa na primeira consulta, né, de pré-natal. A gente não falou ainda, mas eu falo que, assim, é um contínuo, né? A gestação em toda, eu acho que a questão do parto é algo super importante de abordar. É a cereja do bolo, o brinco, né? Esse momento do grande encontro, né? Da mãe com o bebê, de todo aquele esforço para fazer um pré-natal adequado para que a gente tenha um desfecho positivo, uma experiência positiva de parto, né? Então essa construção começa ali no começo, né? E eu acho que a gente tem algumas coisas importantes que a gente gosta de orientar a paciente também nessa construção, que é a avaliação da fisioterapia pélvica, né? Que é uma coisa importante também. A gente tem que lembrar que nosso assoalho pélvico na parte de baixo dele, a gente não tem uma estrutura óssea, né? Então, assim, não tem uma estrutura de sustentação, né, tão forte assim. Então, a fisioterapia pélvica pode ajudar na prevenção de algumas complicações que a gestação pode trazer. E do parto também, né, que é a questão de incontinência urinária, né, de distopias genitais, que é aquela coisa, caiu a bexiga, caiu o útero, né, assim, de forma mais didática realmente, mais simplista até também. Então a fisioterapia pélvica tem esse papel e outras coisas relacionadas ao parto, né, que se a Cris quiser comentar um pouquinho, né, o papel da fisioterapia, a gente também vai falar isso depois. Eu acho que você colocou, é muito importante, é muito comum as pessoas perguntarem, quando que eu devo começar a falar sobre parto no meu pré-natal? Desde o começo. Eu acho que tem muitas coisas para se conversar a respeito do parto, do processo, entender o que é um trabalho de parto, como identificar o início de um trabalho de parto, o que acontece nesse momento, como que é a dilatação do colo, como que é a progressão desse momento, como é que a gente avalia se está progredindo adequadamente, quando é seguro a gente conduzir um trabalho de parto normal, quando ele deixa de ser seguro, quando a via de parto cesárea é mais indicada de cara, né? Porque a gente tem indicações que são de cara, que a gente não vai nem deixar a paciente entrar em trabalho de parto, são poucas, mas existem. Então, ter tudo isso já conversado ao longo do pré-natal, ter informações a respeito disso, diminui muito a ansiedade, traz uma tranquilidade muito grande, né? E para mim, é desde o começo. Concordo com você plenamente, assim. Acho que desde o primeiro momento e é a todo instante, né? A fisioterapia pélvica é interessante porque às vezes a gente pode pensar que ela só se presta para se preparar para o parto, né? E não é apenas para o parto, é tanto durante o processo da gravidez em que vão ter modificações super importantes, o aumento do útero, o peso daquele nenê no seu assoalho pélvico, isso faz diferença na sua coluna, a gente muda o eixo gravitacional da mulher, isso exige da coluna dessa paciente mais do que já foi exigido no passado. E se preparar para isso ao longo da gestação, com fisioterapia, com atividade física, é fundamental. E também para o pós-parto. Existem pacientes que desenvolvem realmente perda urinária logo depois do parto. Pode ser que ela seja transitória ou não, mas fortalecer essa pelve vai ajudar muito ela a ser de fato transitória e se resolver, né? Então, acho que é isso, né? De se preparar tanto para o momento do parto, entender que isso é um processo. Apesar de ele ter aquele momento único, especial e super importante, a gente vai se preparar para ele ao longo do nosso pré-natal, né? O que eu costumo falar para as minhas pacientes quando elas chegam, às vezes, algumas muito decididas em relação à tentativa de um parto normal, outras não. E o que eu falo para a paciente, eu falo, olha, é uma conversa que a gente vai ter que ter durante todo o pré-natal, para você sempre ter a sensação de que a gente discutiu absolutamente tudo e não teve dúvidas, porque a gente só tem uma decisão de alguma coisa quando a gente tem informação. E a informação, e aquele momento do pré-natal é um momento de informação. Tirar todas as dúvidas, né? Então, assim, e muitas vezes é engraçado porque a paciente vem, por exemplo, às vezes decidida sobre uma questão de via de parto, mas a família é contra, né? Assim, a gente vê muitas situações. E muitas vezes por falta de informação. Então, eu sempre aconselho, olha, traga a sua família, traga o seu parceiro aqui, sua parceira aqui, porque a gente precisa, de fato, entender esse processo juntos, né? Para que todo mundo também tenha compreensão, né? De todas as fases, né? do trabalho de parto, para não começar, né, a ter dúvida em relação ao tempo do trabalho de parto, né, e não gerar mais ansiedade na paciente, né, então acho que é uma coisa bem importante. Esse é um momento em que as pacientes têm muito medo, é natural ter muito medo, e a informação é justamente o que a gente precisa para ir desmistificando algumas coisas e diminuindo esse medo, diminuindo essa ansiedade, né, e trazer tranquilidade para esse processo tão importante. Então, eu acho que essa é uma construção, de fato, é uma casinha que você vai construindo, né? Tijolo por tijolo, desde o começo do pré-natal. Realmente é muito difícil. Quando a gente fala, a paciente chega e fala assim, eu vim, de repente, de algum profissional. Eu falei, mas você chegou a conversar sobre parto com esse profissional? E eu escuto uma frase que me deixa realmente muito angustiada, que é assim, se acontecer de chegar e der, tudo bem. Se não,
senão não, né? Assim, mas o que é dar? O que é certo, o que é dar certo, se né? tudo bem, a gente vai, né? O que né? significa isso? Quais são esses limites, né? O que é isso, né? Assim, acho que assim, não dá para ficar muito jogado dessa forma, né? Acho que a paciente precisa ter... E assim, às vezes a gente tem um preparo de pacientes, e a telemedicina ajuda um pouco, né? Porque tem pacientes que não vão ter parto com a gente, né? Sim. Elas vão ter parto em outro lugar, por uma questão de família, por uma questão de que tá morando em outro país, tá morando em outro estado. Mas ela às vezes vem e fala assim, nossa, dessa vez eu tive informação e eu soube conduzir as coisas lá, eu sabia, né, exatamente o que estava acontecendo comigo, isso me trouxe ansiedade, né? Isso. Saber o que está acontecendo. Né? Exatamente, e ela consegue até ter uma conversa melhor com os profissionais que estão acompanhando ela mais de perto, né? Então, eu acho que isso traz um benefício imenso e eu acho que é isso, as pacientes têm que se preparar com conteúdos adequados, né? Assim, na dúvida, eu acho que tem que conversar com o seu médico, né? A internet, a gente está trazendo aqui informação para ajudar essas pessoas que muitas vezes também não têm esse acesso à informação. Mas se você também tem seu obstetra, eu acho que você gerou alguma dúvida, senta, conversa. Vamos lá, doutor, me explica. O que é isso? Né? Deixa eu entender. Não saia com dúvida de uma consulta, gente. Não saia com dúvida de uma consulta. Eu falo que, assim... uma gota d'água vira uma tempestade, porque assim, você não compartilhou aquilo foi aumentando, né? E isso serve para qualquer coisa, né? Então, a consulta é o momento de você tirar suas dúvidas, compartilhar sua ansiedade, né? E a gente tentar juntos achar o melhor caminho para cada caso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E assim, a internet tem uma questão interessante, né? Assim, a gente está aqui tentando, né, colocando informação na internet, mas é uma coisa interessante. Outro dia uma paciente mandou um negócio, falou, doutora, acho que eu tenho isso, mandou um print da tela, né? E eu não acho que ela tinha, na verdade. Aí eu falei assim, mas é engraçado, quando a gente busca alguma coisa na internet, a gente confirma a nossa hipótese, né? Porque a gente busca de forma muito direcionada. Então a gente filtra de um jeito que você vai achar o que você está querendo encontrar, né? Você acha o que você quer encontrar. E aí a gente tem que lembrar que os profissionais médicos estão ali para também te ajudar a entender o seu caso. Eu sempre conto a história de uma lesão de pele que minha filha tinha, que procurei conteúdo médico mesmo para ela. Eu falei, não, eu tenho certeza, olha, ela tem isso daqui. Eu lembro que eu cheguei no dermatologista e ela falou assim, tipo, não, ela não tem isso, desculpa te decepcionar. Eu falei, não, eu tô tranquila. Mas ela não tem. E é isso, né? Porque na minha hipótese, eu confirmei minha hipótese, mas ela não era verdadeira, né? Então, eu acho que a experiência profissional, né? Isso conta muito, né? De entender o que realmente é cada caso, né? Então a prevalência de cada coisa, né? Então assim, isso é uma coisa que é a experiência que vai trazer mesmo, né? Então não saia com dúvida, compartilhe, né? Não saia incomodado de uma consulta, saia incomodado porque alguma coisa não tá legal. Mas eu acho que é importante sempre ter essa crítica, né, sobre a informação que a gente recebe também, porque isso pode gerar na internet, porque pode gerar ansiedade. Do que tirar dúvida, né? Exatamente, pode gerar ansiedade e criar coisas na cabeça que na verdade não existe. Eu mesmo sempre falo, né? Às vezes eu explico para paciente, olha, eu vi determinada alteração, mas olha, tá tudo bem, vamos conversar com o seu obstetra. E aí a paciente, eu falo, se você não vai procurar na internet, porque se você for procurar na internet, você vai achar coisas que você não vai gostar. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o cisto de plexo coroide. É uma alteração que ela pode ser benigna, quando ela vem isolada. Mas se ela vem com mais alguma coisa, aí ela já não é tão benigna. Eu fui e falei, olha, é isolado, não tem nada, vamos repetir ultrassom, tá tudo bem. E a paciente fala, não, se ela realmente não for jogar na internet, ela vai ficar calma. Se ela falar, ai, a doutora falou, mas eu não tô confiando muito, ela joga na internet, ela vai ver milhões de coisas que não tem nada a ver com o quadro dela e que ela não vai gostar e ela vai ficar extremamente ansiosa. Então, eu falo que a internet, ela ajuda, mas a gente precisa ter uma noção, né? Um conteúdo do que a gente está procurando para aquela informação fazer sentido. Se a gente pega ela muito perdida, ela às vezes mais atrapalha do que ela resolve a nossa dúvida. Tem alguém que te ajude a interpretar essa informação, né? Sim. Eu brinco que assim, na verdade, eu acho que é isso. Eu brinco que a internet é uma guerra vencida, que eu já não compro mais. Eu acho que a paciente, ela vai buscar informação na internet, sabe? Assim, eu já falei, eu já sei que é uma guerra vencida. E eu acho que é um pouco automático da gente buscar, mas eu acho que ter crítica do que a gente busca. Eu acho que é muito isso, né? Assim, e considerar a experiência do profissional, né? Naquele caso em específico, né? Porque senão você tem meu dedo tá doendo, meu dedo do pé, tô com câncer no pé, né? Sim. Então, assim, para não virar esse monstro que às vezes pode construir. Então, eu acho que é isso. Rastrear a informação de forma adequada, buscar fontes confiáveis de informação durante o período de tentativa, o período de gestação,
bons profissionais para te acompanhar, e aquela pessoa que não tiver acesso a bons profissionais, buscar informação para na hora da consulta tentar tirar todas as dúvidas possíveis, para ela também ser munida de informação, né, para poder realmente lidar com todas as condutas do pré-natal e a gente conseguir realmente chegar num pré-natal adequado e num parto respeitoso, né, e um parto e uma boa experiência de parto que a gente constrói com tudo isso. Certo? Certíssimo. Fechamos nosso primeiro episódio especial. Eu tô muito feliz de ter inaugurado com pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto no meu dia a dia, esse primeiro episódio do AlumiaCast, que seja o primeiro de muitos, né? A gente tem muito conteúdo já programado para realmente trazer para vocês, e eu tô muito, muito feliz. A gente aceita sugestões de temas, de tudo, e assim, eu acho que é super importante agora nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente vai estar em diversas plataformas, na verdade, né, de mídias digitais, para poder trazer essa informação para todo mundo. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Espero que tenha ajudado com essas informações que a gente trouxe. E a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigada pela oportunidade, Sandra. Adoro ouvir você explicando as coisas, você sabe? Eu adoro acompanhar seus vocês. ultrassons no consultório. Camila, obrigada por tudo. E é isso.